Olá pessoal, tudo bem? Nessa atividade vamos criar um modelo de catálogo de produto no Illustrator. Vamos fazer uso de ferramentas como guias, parágrafos, estilos, como salvar um documento. É um catálogo simples, mas vamos utilizar bastante recursos. Então vamos criar nosso documento. Vou criar, ele vai ser padrão aqui, impressão. Vou mudar a unidade de medida para centímetros, terá 14,5 por 21. Esse tamanho vai ser equivalente a uma folha A4, então uma folha A4 dividida ao meio, o tamanho aqui do nosso catálogo. Então vou criar. Você pode fazer outro tamanho caso deseje. A primeira coisa que precisamos fazer é criar as nossas guias. Para criar essas guias, o Illustrator tem um recurso no menu Objeto, Caminho, Dividir Grade. Então você consegue dividir uma grade no Illustrator, um retângulo, qualquer forma que você tenha criado. Então, para isso eu vou criar uma forma no Illustrator, vou pegar o retângulo, ok? Vou dar um clique na tela e vou digitar aqui a medida, a mesma medida que nós criamos o documento, 14,5 por 21. Vou dar OK. Aqui eu vou centralizar o meu retângulo, eu não preciso de preenchimento, e o traçado vai ter 1 milímetro, 0,1 milímetro, bem fininho. Neste momento, esse retângulo vai servir como margem de segurança para o nosso documento. Então, eu vou selecionar ele, vou na opção transformar, e aqui, na largura, eu vou diminuir menos 1, seria 1 centímetro, ele vai para 13,5, vou clicar no de baixo, né? Já fiz aqui a margem à esquerda e à direita, agora eu vou fazer no topo e a parte de baixo. Então aqui também eu vou colocar menos 1, vou clicar, posso apertar o Enter, mas só para ter um preview aqui, já está certo. Então agora eu tenho 1 centímetro do lado aqui e todo o nosso conteúdo vai ficar dentro dessa área, que é a nossa margem de segurança. Vou selecionar esse retângulo, agora conseguimos dividir a grade. Vou no menu Objeto, novamente, Caminho, Dividir Grade. Então, temos aqui Dividir Grade. Vou marcar a opção Visualizar. E nesse momento eu tenho a parte de linhas, caso você queira criar linhas. Linhas eu não quero, vai ficar como 1, eu quero criar colunas. Então aqui eu vou dividir para essa atividade, para esse catálogo, em três colunas, mas algumas pessoas trabalham com 6, aí depende do projeto que você está criando. Você pode fazer para uma revista, pode criar um menu, então você pode aplicar esse conceito em outros trabalhos. E nós temos aqui a medianiz. A medianiz é o espaço que você vai conceder entre essas colunas, iniciando, é claro, respeitando aqui a sua margem de 1 centímetro. Então, a medianiz eu vou deixar aqui, eu não vou deixar em centímetros, vou deixar 0,3. Como você colocou, esse é o espaço que você vai deixar entre um texto, uma imagem. Essas guias, né, essa grade que você está criando, vai servir para orientar o seu trabalho, para você conseguir fazer a diagramação. Então eu vou marcar a opção aqui, adicionar guias. Olha como ele vai ficar e vou dar um OK. Certo, quando você adicionou essas guias, vou aproximar aqui, ele ficou uma linha, que é a guia que você acabou de adicionar, e também ficou o nosso retângulo que foi dividido em grade. Eu costumo deletar esse retângulo, então eu venho aqui, esses 3 que está abaixo foi o retângulo criado, olha, cliquei aqui na caixinha, né, segurando o Shift, e vou remover esses 3 objetos. Posso deletar eles aqui mesmo. Eu só fico com as guias, fica melhor para poder trabalhar. Então vamos pensar que estou trabalhando com uma revista, um catálogo de produto, que é o nosso caso. Eu posso duplicar essa prancheta e deixar uma prancheta ao lado, como uma segunda folha reservada. Nesse caso é um catálogo metade de uma folha A4, então eu preciso de mais uma folha aqui do lado. Então eu venho aqui nas pranchetas,
e vou duplicar essa prancheta. Deixa eu selecionar ela, né? Vou duplicar. Você vai perceber que todas as guias irão acompanhar essa prancheta certinho. Cuidado, se você bloquear a guia, vou bloquear aqui as guias e vou tentar duplicar. Ele vai duplicar, mas a guia não foi. Então, eu vou tirar aqui. Tirou o cadeado. Se eu precisar de mais uma folha, posso pegar aqui. Tirei já todo o cadeado. Vou pegar a última prancheta e vou fazer uma cópia. Ok? Posso duplicar e ter 3 aqui. Novamente, olha, ele vai mantendo as guias. Fazer um Ctrl Z, 2 já é o suficiente. Então, neste momento, eu tenho 2 folhas já, do lado esquerdo e do lado direito. Eu vou, sim, colocar um cadeado nessas guias. E posso até agrupar elas, colocar numa outra camada. Vou deixar ela aqui, nessa camada, como guias. Bom você renomear. E vou criar uma camada nova. Então, as guias estão aqui embaixo. E aqui em cima é onde eu vou trabalhar todo o meu documento. Ok? Vai ser o conteúdo. Conteúdo aí do nosso documento. Vamos lá. Então, sempre que eu precisar colocar um texto, posso pegar um retângulo, eu vou usar aqui a margem de segurança e essas guias. Vou trocar aqui a cor. Então, se você fosse fazer um catálogo, olha como ficaria o alinhamento desse objeto. Então, todos eles certinho com o mesmo espaço. Você poderia ter uma outra forma usando 2 colunas. Por isso nós criamos com 3. Poderia ter uma caixa de texto. Nós vamos fazer a caixa de texto também. Vou adicionar aqui um texto. Opa, já adicionou um texto fictício usando essa mesma caixa. Então, aqui você já tem essas guias para servir como guia, referência para você trabalhar. Então, vou apagar tudo aqui e vamos começar o nosso modelo de catálogo. Eu estarei fazendo um layout aqui, mas você é livre para criar o seu próprio layout, criar uma revista, um tabloide, um folder, usando esses mesmos conceitos. O que eu quero trabalhar aqui é a questão de texto, então eu vou começar pelo texto. Vou pegar a ferramenta de texto, já vou configurar a fonte que eu vou usar. Vou usar a fonte aqui variável, vou usar ela regular. O tamanho, vou usar o tamanho 3 milímetros aqui. E simplesmente vou criar uma caixa, vou respeitar essa última coluna. Então, novamente, estou fazendo um layout aqui fictício. E aqui a minha margem de segurança, eu não posso passar. Verifique se no seu Illustrator está marcada a opção exibir guias inteligentes. Porque essas guias inteligentes precisam estar habilitadas para você conseguir fazer esse recurso. Quando você chega próximo dessa guia, você vê que o próprio Illustrator ele para, ele trava nessa linha, ele trava nessa linha também. Então, estou criando aqui uma caixa de texto, um parágrafo com texto. Esse parágrafo, eu já determinei o tamanho da fonte, vou determinar também outras formatações, como que ele vai ficar. Então eu vou justificar ele. A última opção aqui, cliquei em parágrafo. Justificar com a última linha alinhada à esquerda. Ele justificou. Ficou aqui um espaço. Olha, esse espaço é totalmente diferente desse espaço. Nós vamos configurar já. Posso também mexer na cor, deixar ele um cinza um pouquinho mais claro. Deixa eu ver. Até aqui está bom. Então eu terminei esse pedaço. Vou configurar, vou colocar uma imagem aqui para compor o nosso layout. Então eu também já salvei essas imagens. Eu vou colocar o link dessas imagens na descrição do vídeo. Vocês podem fazer o download, mas podem usar a imagem de vocês. Vamos pegar esse primeiro produto. Ele veio do site Pexel. Vou inserir aqui essa imagem. Pensando aqui na sangria, não se preocupe aqui com a sangria. Lembrando, Márcio, aqui eu não respeitei, vou incorporar essa imagem, poder trabalhar. Eu não respeitei aqui as colunas, ok? Ela está servindo como guia, eu não preciso fazer
todos os produtos eles não precisam ficar exatamente aqui, parar aqui é um guia para você. Então, deixar um pouquinho maior aqui essa imagem, o layout que eu defini. Ok, até um pouquinho maior, para destacar aqui o produto. Como é uma imagem, eu utilizei aqui a parte da sangria. Vou fazer um retângulo para compor essa arte. Ele vai ter traçado somente com 1,5. 1,5 e eu quero a cor desse vidro aqui, a cor desse produto. Deixa eu ver que cor é, está ótimo. Voltar aqui, 1,5, tá bom assim. Eu vou duplicar essa forma, Ctrl C, Ctrl F e vou colocar ele aqui para criar um layout um pouquinho diferente. Então fica ao seu critério. Vou enviar ele para trás, vai ficar aqui atrás do meu produto. Só isso no meu layout. Deixa eu ver aqui, posso aumentar um pouquinho aqui. Está ótimo assim. Então já tenho dois textos, já tenho uma imagem, já tenho um texto. Acho que eu ainda posso mexer nessa fonte, deixar um pouquinho mais claro. Por enquanto ainda só trabalhamos a parte de guias e justificamos aqui o parágrafo, não fizemos a parte de justificação. Depois vamos criar o estilo. Eu vou fazer aqui primeiro o justificar. Então vou pegar essa caixa, vamos trabalhar esses espaços. Então aqui com a caixa de texto selecionada, vou clicar no painel de parágrafo e eu tenho um menu aqui no painel de parágrafo para trabalhar algumas configurações que vêm por default no Illustrator. Então eu vou clicar no menu, eu tenho a parte de justificação. Nós vamos mexer nessa caixa um pouquinho mais adiante. Então eu vou colocar o espaçamento entre as palavras. Então você tem aqui entre a palavra que está um texto Lore Y, né, um texto fictício. Então entre essa palavra e essa palavra, o mínimo que ele pode chegar vai ser 96%. Eu vou marcar o visualizar. A gente vê que mexeu essa parte já, olha, bastante. E o máximo eu vou compensar o que faltou aqui, 104. Então o que faltou de um lado eu coloco do outro. Isso não é regra, viu, pessoal? Não é regra, mas é um valor que fica adequado. Aqui, espaçamento entre letras. Então aqui foi as palavras entre letras aqui. O mínimo que ele pode ficar e o máximo. E por último, eu tenho aqui os glifos. Caso tenha. Nesse caso não tem nessa fonte, mas vamos colocar aqui 90 e 110. Então esse é o valor que eu achei adequado. Vou dar um OK. Já tem uma configuração para essa caixa. Vou para a próxima. Vou criar um título aqui fictício com o nome desse produto. Vou colocar o nome desse produto aqui. Vou aumentar essa fonte. Ok, vou usar uma fonte um pouquinho mais pesada aqui. Vou separar ela um pouquinho. A diagramação fica livre aí para você fazer alguns testes. Tem aqui o nome do produto, um pouquinho menor. E aqui, perceba que também não usei a mesma caixa, a grade que está aqui, né? A nossa guia, eu não usei ela para separar neste momento. Vou colocar o texto que está abaixo também. Make up. Ok, um texto aqui. Esse texto também está no Produtos, na parte de baixo. Vou colocar ele aqui, criando o meu layout. Essa fonte vai ser mais leve. Também vou usar outra cor nessa fonte, né? Vou pegar a cor aqui dessas linhas, não tão leve assim. Então aqui eu já tenho o meu layout, ok? Agora vamos trabalhar a parte do texto. Para continuar aqui o texto, nós já fizemos uma caixa aqui em cima com esse texto. Estou usando um texto regular, posso usar mexer em qualquer uma dessas configurações. Eu vou pegar aqui a caixa de texto e vou criar uma caixa de texto aqui embaixo, e aqui eu vou seguir as colunas. Simplesmente
Vou até aqui. E ele já adicionou um texto. Porém, esse texto não está igual ao texto de cima. Neste momento, nós vamos criar estilo de parágrafos. Vamos criar esses estilos e depois aplicar esses estilos. Aonde eu já tenho esse estilo? Aqui em cima. Então, eu simplesmente vou habilitar a janela de parágrafos. Então, vem aqui em janela, tipo, estilo de parágrafos. Ao habilitar essa janela, você está usando o parágrafo básico até o momento. Vamos mudar, eu vou criar um estilo com esse conteúdo. Então simplesmente vou clicar aqui, criar novo estilo, e aqui eu vou colocar o nome de texto conteúdo. Opa, deixa eu deixar tudo minúsculo. Texto conteúdo. Então eu criei meu primeiro estilo. Vou criar um estilo aqui também, vou chamar de título. Então eu seleciono onde já está configurado e vou colocar título. Ele salva tudo que foi feito. Esse de baixo eu vou chamar de subtítulo. Esses 3 estilos já está bom. Então subtítulo. Ok, já criei 3 estilos. Nesse texto que foi criado aqui embaixo, eu quero que ele tenha a mesma configuração daqui de cima. Então eu vou usar agora o meu estilo. Seleciono ele, simplesmente clico aqui no texto conteúdo. Pode ver que ele ficou com a mesma fonte, a mesma cor. O parte do título e do subtítulo eu vou usar na folha ao lado. Então eu já tenho aqui a minha fonte. Mas vamos dizer que, olha, não ficou bom essa formatação. Eu quero dividir essa caixa aqui usando essas 3 colunas. Como eu faço isso? Seleciono a minha caixa de texto. Na parte de propriedades, na parte aqui de configuração da sua caixa de texto, eu tenho aqui parágrafo. Um pouquinho para frente você tem a opção tipo de área. Eu vou clicar nessa opção. Ele vai abrir a caixa para você, tipo de área. Você também pode abrir pelo menu tipo de área. É a mesma caixa. Você tem aqui é um atalho mais rápido, tipo de área. E aqui, semelhante, quando nós dividimos em grade, você tem linhas e colunas. Eu quero a coluna. Quantas colunas? 3. Você dividiu em 3. Qual é a medianice? Nós usamos lá atrás 0,3. Então eu já tenho um espaço exato aqui, 0,3. E posso dar OK. Já tenho uma divisão do meu texto. Ok? E vou colocar um texto aqui no meio também. Vou criar uma caixa aqui. Vou criar um parágrafo. Ele adicionou um texto. Eu vou dividir esse texto aqui. Eu não quero usar esse texto todo. E nesse texto eu quero aplicar um título. Vai ficar um texto bem grande. Olha. Bem grande mesmo. Porém, eu apliquei a formatação aqui, o estilo do parágrafo que nós criamos. Poderia deixar assim, ou ainda posso editar. Nada impede que você edite. Eu já coloquei, eu tenho que manter sempre esse título? Não. Somente para essa caixa de texto, eu quero que fique com 14 aqui e aqui também. Tudo, né, na verdade. Eu quero 14 também. Ok. Pode ver que ele ficou com um sinalzinho de mais. Isso não quer dizer que nos outros vai ter essa alteração, ele vai manter a primeira configuração que você fez. Então aqui está o meu primeiro layout. Eu analiso aqui e penso, olha, esse texto não ficou tão bom assim. Vou colocar na tela. Olha, esse texto está em negrito, está muito pesado, os espaços não ficou tão bom. Vou mexer nesse texto ainda. Então, eu não tenho que mexer em tudo. Qual parte eu quero mexer? Não é no texto em conteúdo. Nós vamos trabalhar essa parte aqui. Aplicamos já os estilos, mas vamos configurar ele novamente. Eu vou dar 2 cliques nessa parte do estilo que eu já criei. Ele vai abrir uma caixa para você. Okay? Aqui está com o nome que você criou. Vou dar um zoom aqui para a gente ver ele transformando. Assim vai ficar melhor. Deixa ele abrir novamente a caixa. Ok, se eu quisesse mudar o nome eu poderia fazer isso agora. E eu posso mexer em todas essas opções. Quando nós configuramos a primeira opção aqui do parágrafo, só tinha o justificar, que foi aqui
Olha o mesmo justificar. Você pode ainda mexer. Ah, 5 não ficou bom, deve ser -3. Você pode trabalhar isso, olha, mexer um pouquinho. O hífen, se vai acontecer hífen nesse texto ou não, você pode trabalhar. Aqui eu quero que aconteça hífen nessas letras. Então, quantas palavras? A palavra com mais de 6 letras vai conter o hífen. Então, aqui seriam as palavras. Você pode mexer em todas essas configurações após as 3 letras e assim por diante. Não vou mexer aqui no hífen, vou deixar ele sem o hífen. Vou trabalhar a parte do justificar, já mexemos, dos caracteres. Então eu tenho aqui, formato aqui dos caracteres. Essa é a nossa fonte. Eu ainda posso trabalhar o tamanho, posso trabalhar o kerning aqui e o tracking. Vou trabalhar aqui o tracking primeiro. O que seria o tracking? Você está trabalhando o espaço entre essas palavras. Olha, já ficou bom, mas eu ainda posso melhorar isso ainda. Vou colocar aqui -10. Percebe que todas as palavras juntaram um pouquinho e tirou esse espaço. O tracking aqui eu tenho as opções pré-definidas. Vou colocar aqui 0. Olha, o 0 ele tirou também o espaço entre as letras. E entre linhas, que é o espaço entre cada uma dessas palavras. Aqui está 0, vamos colocar 3. Ficou muito colado. 4. 4 ficou bom, ou 4 ficou muito. 3,8. Você vai testar aqui. Ah, ficou ótimo. A fonte regular está muito pesada. Posso colocar uma fonte light? A light ficou boa. Vamos colocar semi-light. Você pode testar. Estava com regular, semi-condensado. Vou deixar ela condensado, não. A light. Vou deixar a fonte light. Vou dar OK. Dei OK aqui, já configurei. E olha o parágrafo de baixo. Então tudo que você aplicou no parágrafo de cima, agora você aplicou no estilo que foi definido. Já está pronto. Agora eu posso aumentar aqui o meu texto, colocar numeração de página. Percebe que eu aumentei a coluna, ele quebrou. Posso diminuir aqui para deixar todas as caixas aqui mais uniforme. Aqui está bom. Vou descer aqui um pouquinho para preencher todo esse espaço. E na página do lado já temos tudo configurado. Vou fazer o próximo layout. Vou colocar aqui imagens, 3 imagens. As 3 imagens aqui ao lado. Vou clicar em inserir. Ok, isso aqui ele está falando do padrão de cor, tudo bem. Posso clicar. E eu já tenho as 3 imagens. Você percebe que no cursor do mouse fica 1/3. Quer dizer, as 3 imagens você está começando pela imagem 1. Se você quiser trocar a imagem, basta apertar aí a setinha do seu teclado para esquerda ou direita. Você percebe que a imagem vai virando, vai trocando. Olha. Quero começar por essa, ou por essa, ou por essa. Eu posso trocar aqui as imagens. Eu vou colocar aqui primeiro essa imagem. Simplesmente vou iniciar daqui da sangria, né? Se tratando de imagem, vem até a primeira guia. Próxima imagem, não é essa, vou trocar, fazer esse batom aqui, alguma coisa assim. Vem até a próxima caixa. Essa imagem é um pouquinho maior, a proporção dela é um pouquinho diferente. Eu vou reduzir. E essa daqui também, eu quero até chegar a bater aqui desse lado. Estou pensando aqui na parte da sangria. Então a sangria aqui eu vou descer essa imagem um pouquinho. A parte de cima ali eu não quero que corte tanto. Aqui está bom. Essa daqui eu vou subir também, a sangria. Essa daqui está branco o fundo, mas eu quero uma divisão entre elas. Então eu vou usar a opção aqui de cortar imagem. Só vou fazer isso para essa imagem, ok? Para as outras não tem necessidade. Vou cortar um pedacinho de baixo. Um pedacinho tá branco aqui mesmo, um pedacinho de cima. Eu vou apertar aqui o Enter, já cortou. Consigo... Está branco, né? Aqui, então quase não dá para ver divisão nenhuma. Lembrando, aqui é a parte da sangria dessa imagem. Ok, já tenho aqui as 3 imagens e vou colocar a caixa de texto.
Na caixa de texto, eu vou criar um título. Fazer, olha aqui, vai ser o título primeiro. Não era parágrafo, simplesmente um texto. Deixa eu tirar esse parágrafo que eu fiz errado, não queria parágrafo nenhum. Vou dar um clique, eu vou colocar aqui a palavra make up, vou deixar esse título para todas. Eu quero usar esse subtítulo, então ele já está definido, simplesmente clico nele, olha, já tem a caixinha aqui, só vou posicionar. Então percebe que eu não tenho que fazer tudo de novo. Agora eu vou seguir essa linha, essa grade. Aqui sim, eu vou fazer uma caixa de texto. Não vou chegar lá até o finalzinho, eu quero ficar aqui na metade, até aqui está bom. Não se preocupe com o texto aqui dentro. Eu não quero esse texto. Eu já vou usar o conteúdo. Ele já pegou todas as configurações. Vou clicar com o botão direito, preencher com texto aqui de espaço reservado. Vou até tirar um pouquinho. Vou ter um layout diferente. Aqui embaixo eu vou duplicar esse texto. Aqui eu posso fazer cópia, né? Eu vou duplicar esse texto, vou deixar uma descrição aqui desse produto um pouquinho menor. Ok, já tem aqui esse produto um pouquinho menor, uma segunda descrição. Lembrando, essa guia é minha referência, eu não vou quebrar esse texto. Então não preciso seguir exatamente esse pedaço neste momento. E aqui eu vou finalizar, vou criar uma tag aqui que vai servir como preço. Então, vou criar aqui uma tagzinha, vou colocar isso como preço. Aqui R$19,90. Eu quero usar o mesmo estilo do título. Ele vai ficar bem grande. Eu vou diminuir. Vou diminuir um pouquinho. Aqui está bom. E vou manter esse estilo aqui. Sim, está ótimo. Em branco. Ok, já tem aqui o preço para o meu produto. Vou subir esse aqui um pouquinho. Aqui está bom. Ótimo. Porém, esse estilo que você acabou de criar, ele ficou aqui, ó, título mais. Eu quero usar esse preço em outros lugares. Eu posso duplicar, mas vamos fazer aqui aplicando o estilo. Eu posso criar um novo estilo a partir dessa configuração. Clico aqui em novo estilo, ele adicionou um novo estilo aqui embaixo, ó, parágrafo. Eu vou renomear para preço. Então eu vou colocar o C cedilha. Ok, eu já tenho a caixa aqui. Agora eu tenho o estilo somente do preço e o do título ficou ali separado. Posso aplicar isso para os demais caixas aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho essa caixa aqui. Aqui também. Só isso. Tá bom. Adiantar aqui para... Ou se você quisesse colocar aqui, vamos seguir aqui essa caixinha. Ficou melhor assim a caixinha aqui, mantendo essa coluna. Preciso fazer isso por debaixo. Eu posso duplicar, né? Ctrl C, Ctrl V, ou eu posso aplicar também. Nesse caso eu vou duplicar. Vou duplicar aqui com Alt. Vou colocar nesse de baixo. Quero mudar somente essa caixinha aqui. Vou pegar o conta-gotas, vou mudar a cor. E novamente, o de baixo eu posso duplicar. Se eu não duplicar todos esses estilos para esse documento, você pode aplicar novamente. Vou fazer aqui de novo. Esse daqui, cliquei. Pode ver que ele está com o estilo do preço. Vamos colocar aqui um outro nome. Batom verde. Não sei que produto é esse. Márcio, está em branco, eu não estou vendo o que eu estou escrevendo. Olha, ele manteve aqui o último estilo. Você pode clicar em subtítulo. Percebe que eu não mexi na cor, não precisei mexer. Então, vou pegar aqui. Vamos colocar aqui batom verde. É batom? Não, batom, isso não é um batom. Vou colocar só perfume. Perfume Liz. Vamos criar um nome aqui fictício. O tamanho, ele passou.
Lembrando, eu não estou... Neste momento eu não vou se prender a essa coluna. Então eu estou usando essa como margem aqui, como guia, só que aqui ele pode passar. Então esse nome está maior, não tem problema. Estou criando novamente para vocês verem. Vou criar a caixa de baixo, uma nova caixa. Ok, ele manteve ali o mesmo padrão. Você simplesmente clica, olha, esse é o texto, conteúdo. Cliquei, ele já fez ali a formatação. Vou duplicar esse aqui embaixo, fazendo novamente para vocês verem que é possível criar um documento aqui e depois ir aplicando os estilos. E o último aqui que faltou, né, é o preço. O preço eu vou duplicar, não tem por que criar outro. Vou deixar uma caixinha só aqui, essa aqui é maior, é o perfume, e vou trocar essa cor. Ok, vou pegar um tom mais escuro, isso, não ficou aparecendo. Já tenho o meu catálogo aqui produzido usando o estilo. Se por algum momento eu quero trocar aqui o texto, olha esse texto aqui, não gostei dessa cor, ele é o subtítulo, eu não preciso trocar um a um, eu vou trocar aqui no subtítulo, dá 2 cliques, vou mexer nessa parte. Eu tenho também como trabalhar a cor, olha a cor desse documento. Então, vamos dizer que esse documento tem várias cores aqui. Vou pegar, deixa eu ver ali a cor, um azul. Se eu pegar esse azul, todo o documento aqui é substituído. Laranja, um pouquinho mais forte. Laranja, gostei do laranja, olha, quero que fique o laranja. Ok, eu vou aplicar. Ele trocou todos os meus títulos, ou todos os estilos que estavam definidos aqui como subtítulo. Agora vamos salvar, né, esse documento. Eu vou salvar, arquivo, salvar como. Vou escolher ele, vou salvar primeiro aqui como catálogo de produto, né, para não perder caso precise mudar. Salvei. Vou salvar ele novamente como aqui primeiro, confirmou o Illustrator. Agora eu vou salvar ele como PDF. Estava terminando de salvar, as imagens são um pouquinho pesadas, por isso está demorando um pouquinho para salvar. Agora eu vou salvar ele como PDF. PDF aqui, catálogo de produtos. Eu vou usar prancheta, já isso fica marcado. Eu vou usar tudo aqui, não tem intervalo, são as duas pranchetas. Eu vou salvar. Antes de salvar aqui, vou cancelar. Deixa eu ocultar essas guias. Então essas linhas, senão ela aparece na impressão. Então eu vou ocultar aqui essas guias, eu não vou deletar. No futuro eu posso precisar delas. Vou salvar novamente em PDF. Salvar. Eu vou escolher aqui uma definição padrão, impressão de alta qualidade. Aqui eu vou escolher PDF X1A. Não vou mexer em mais nada, somente essas opções, e vou salvar. Ele vai salvar aqui o meu PDF. Ok, eu vou abrir o meu arquivo. Ele aqui, catálogo de produtos. Eu já tenho esse PDF aqui, vou diminuir o zoom. Eu tenho ele dessa forma, então esse é o nosso catálogo de produtos aqui. E aqui no Acrobat também posso colocar uma página do lado da outra para visualizar como vai ficar na impressão. Então tenho aqui isso no Acrobat, viu? Eu tenho a opção visualizar, exibição de página, eu tenho a opção exibir em 2 páginas. Como nós não temos a capa, eu consigo visualizar como vai ficar a minha folha, né, numa revista, num catálogo aí depois de impresso. Lembrando, eu não tenho a capa aqui. E olha como ficou bonito, tudo bem alinhado. Olha os espaços que ficaram aqui, os espaços entre o texto, então tá tudo bem organizado. Essa é uma forma de criar aí produtos, um catálogo, uma revista, um catálogo de produtos, um tabloide.
documentos no Illustrator usando textos aí mais longos. Os espaços entre os seus textos ficaram todos eles bem uniformes, uma leitura bem agradável. Então é isso, pessoal, daqui é só imprimir. Como ele está usando uma folha metade da A4, se você imprimisse esse documento numa folha A4, ele sairia desta forma. Ok? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.